Olha, a gente usar um colírio, né, quando o olho está ressecado é uma coisa muito comum. A gente compra na farmácia, tem uma série deles, são famosos, né? E tem publicidade e tudo mais. Ocorre que nos Estados Unidos as pessoas usaram um determinado colírio e ele teve uma, vamos dizer assim, um efeito desastroso para essas pessoas. Pelo menos 5 pessoas ficaram cegas. Aí, imediatamente, será que esse tipo de colírio é ou não vendido no Brasil? Para isso, nós pedimos a gentileza do Dr. André Borba, que é oftalmologista, para conversar conosco. Doutor André, obrigado aqui por receber a Nova Brasil. Eu que agradeço a vocês pela gentileza e bom dia a todos. Doutor André, esse tipo de colírio para olho ressecado, a composição dele nos Estados Unidos é a mesma do Brasil? São diferentes? Como é que é? A gente não pode criar polêmica em relação a isso. É muito simples. O oftalmologista vai prescrever um colírio que é uma lágrima artificial que não contém nada a não ser lubrificante ocular. É isso. Qualquer coisa que fuja disso está errado. Agora, doutor André, como é que nós que somos absolutamente leigos, né, vamos na farmácia comprar? Qual é o cuidado que a gente toma? Temos que ler a bula? O que a gente faz? Eu acho que o mais importante sempre, primeiro de tudo, antes de ir na farmácia comprar, eu acho que a gente precisa procurar o oftalmologista para saber qual o colírio específico para o teu caso. Nem todos os colírios são iguais para tudo, né? Para todos os problemas. Então, não dá para a gente generalizar e acabar comprando qualquer coisa que alguém, mesmo farmacêutico, que pode ter uma experiência tremenda, para o teu caso, não vai servir, porque ele não examinou seu olho no microscópio, ele não viu exatamente o que você tem. Então, quantas e quantas pessoas têm glaucoma, por exemplo, que é uma doença de pressão intraocular aumentada, não tem sintoma algum, sente simplesmente um olho seco como qualquer outra pessoa sem glaucoma e vai à farmácia e compra qualquer coisa que possa achar que está melhorando. E, na verdade, tem uma doença lenta ali, comendo o nervo óptico, né, que a gente brinca, É. que acaba, é uma doença que vai deixando o paciente cego. Doutor André, glaucoma é quando tem pressão alta no globo ocular? Exatamente, glaucoma é o aumento da pressão intraocular. E precisa de para fazer esse diagnóstico, precisa de alguns exames também muito importantes que o oftalmologista que faz. Agora, doutor André, na sua opinião, então, esses colírios deveriam ser vendidos com receita médica? Já visto aqui nas farmácias, eles estão naquela parte de fora. Eu que sou leigo, passo ali, pego o colírio, já vou lá na fundo caixa, pago, não é isso ou não? Aqueles estão ok. Aqueles que estão lá são colírios lubrificantes. O que é importante se você usar simplesmente o colírio achando que você está se tratando, sem antes conhecer a opinião de um oftalmologista, tendo algum problema que talvez você tenha e nem cuida, então é muito ruim. Por isso que a prevenção é importante. Em relação à compra do colírio, é só não comprar achando que você está se tratando por alguma coisa que, de repente, você imagina que não seja nada. Por exemplo, vamos dar um exemplo bem tranquilo, assim, para entender. Um processo crônico, inflamatório, olho vermelho, por muito tempo, não é normal. Entende? Então, se você tiver um olho seco por uma semana, coça, você acha que pode achar que é da poluição, ou achar que tem algum problema até de olho seco mesmo, que não é uma doença muito grave, mas tem que ser tratada, é importante que você tenha a certeza de que é aquilo, procurando um especialista que pode ter a confirmação do seu diagnóstico. Doutor André, a senhora acha que nós, como pacientes, achamos que nunca temos nada no olho, por isso que a gente procura tão pouco? Acho, Olha, eu tenho um hospital perto da acho. minha casa. Uma vez eu tive um problema lá, fui no hospital, não tinha oftalmologista de plantão. Tinha tudo, todos os outros tinham. Oftalmologista tinha que vir não sei da onde, não tem. Parece que até os hospitais, o plano de saúde, ele acha que não acontece nada com o olho da gente. Uhum. É uma pena. Eu acredito que sim, a gente acaba deixando o olho para lá,
mas a verdade é que o olho e as pálpebras, elas acabam sendo um conjunto muito importante no nosso corpo, porque tem todo um movimento perfeito, orquestrado para você lubrificar o seu próprio olho com a sua lágrima, mas isso tudo pode estar em desajuste em algum momento, por algum motivo que deve ser pesquisado muitas vezes. Pois é, como leigo a gente acha o seguinte, eu até estou usando óculos, a gente vai no oculista para ele receitar óculos para gente. E ainda assim, quando eu passo no centrão de São Paulo aqui, o pessoal na rua diz, quer comprar o óculos, certo ou não? Aí eu fico pensando, mas não tem E que o ter pior uma receita? um exame, né? A receita de óculos é um ponto durante a consulta médica. Isso é Sei. um dos pontos. O outro ponto é o exame que se faz no olho, para ver a superfície ocular, como que está a pálpebra, como que se tem alguma secreção, que às vezes a gente nem conhece muito, tem uma patologia, por exemplo, que chama blefarite, é uma casquinha nos cílios. E isso muita gente tem cronicamente, coça, fica como se fossem caspas nos cílios. Então, esse tipo de coisa, muitas vezes requer um tratamento mais adequado e não somente comprar um colírio na farmácia, por exemplo. Perfeito. Dona André, queria agradecer a sua gentileza. Posso contar um bastidor? Nós estamos no Claro. áudio e temos também no YouTube. Eu estou vendo que você está conversando conosco a bordo do seu carro. Qual é o equipamento que você... O som tá bom, sua imagem tá boa? Como é que é isso aí? Você não achou bom? Eu achei o melhor estúdio que eu pudesse, Não, ficou ótimo, ficou excelente. encontrar. Ficou excelente. Mas você Porque tem um equipamento dentro eu do estava carro, né? saindo do hospital, eu falei, eu vou fazer no próprio carro, porque não tem barulho e fica tudo muito perfeito. Olha, vamos receitar para outros. Dona André, muito obrigado, viu? Um abraço a todos. Obrigado, doutor André Borba, médico oftalmologista. Está aí, portanto, as explicações antes da gente achar que é uma coisinha, né? Água boricada. A minha avó mandava botar, passa água boricada, né? E, olha aí, e tem esse problema do glaucoma, isso é uma coisa séria. Leva à cegueira. Pressão alta no olho danifica o nervo óptico. Eu não entendo nada, mas eu ouço o pessoal falar aqui. E a pessoa fica cega. Então precisa fazer medição sempre. Pessoas que têm glaucoma, que têm pressão alta, têm que fazer medição sempre para saber se está dentro daquilo que é razoável e não vai provocar nenhuma lesão no nervo óptico.